Vamos então com o Roda Viva, ao vivo, que hoje começa um pouco mais tarde, em virtude de problemas de trânsito enfrentados pelo nosso convidado desta noite. Está no centro do Roda Viva desta noite, uma das personalidades, seguramente uma das personalidades mais importantes deste país nos últimos 30 anos, pelo menos nos últimos 30 anos. O deputado Ulisses Guimarães, que acaba de deixar a presidência do PMDB. O deputado Ulisses Guimarães é deputado federal desde 1950, ficou conhecido como o senhor Diretas durante a campanha pelas eleições diretas no Brasil e agora sai da presidência do PMDB, que exerceu durante 20 anos. Para entrevistar o deputado Ulisses Guimarães esta noite no Roda Viva, nós convidamos Luiz Weiss, editor da revista Super Interessante da Editora Abril, Dirceu Brizola, diretor-geral da Gazeta Mercantil, Ricardo Couto, repórter do Jornal do Brasil, Clóvis Rossi, repórter da Folha de São Paulo, José Márcio Mendonça, editorialista do Jornal da Tarde e comentarista da TV Bandeirantes, Cão Gomes Pinto, editor do Jornal Diário do Comércio e da revista Executive News, e Jaime Martins, jornalista da TV Cultura. Você que está em casa assistindo o programa e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525. 252-6525. A Bernadette, a Cristina e a Yara estarão anotando suas perguntas. Boa noite, doutor Ulisses. Boa noite. Uma pergunta inevitável: como o senhor se sente deixando a presidência do PMDB depois de 20 anos? Eu me sinto perfeitamente bem. É claro que eu tinha consciência que teria que sair um dia. O De Gaulle costumava dizer: sossegue os meus desafetos, adversários, que eu vou morrer um dia. Eu sabia que teria que sair a qualquer momento, qualquer ano, e saio ajudando o Quércia. Eu fui o coordenador dessa nova chapa, muito bem, e tive a oportunidade de dizer, repito aqui, para esquecer um grande amor, precisa arranjar outro. Eu ando agora metido aí nesse interesse que o país adote o sistema parlamentarista. Agora, como é que o senhor avalia esses últimos anos da sua vida política? Quer dizer, o senhor foi conhecido como o senhor Diretas, lutou pelo restabelecimento das eleições diretas para presidente da República no Brasil, e as eleições diretas resultaram em duas coisas. Uma, no governo José Sarney, que é tido como um governo fraco, um governo, enfim, que não correspondeu às expectativas do povo brasileiro. Depois, nas eleições diretas, depois do governo Sarney, o senhor disputou as eleições diretas e foi derrotado. Como o senhor avalia essas duas consequências, vamos dizer assim, de boa parte da sua vida? Eu avalio que a nossa luta é pela eleição direta. Conseguimos as eleições diretas, embora houvesse a intermediação do período que foi a eleição direta de Tancredo, mas eu sustentei e não foi fácil. A ideia na ocasião é que o eleitorado, sendo o eleitorado do colegiado, devia se dedicar exclusivamente a isso, porque o Maluf fazia isso, almoçava, jantava, ia batizado, ia a casamentos. O que está andando por aí, se não é o povo que vai eleger? Mas preponderou a minha ideia de que devíamos fazer um verdadeiro plebiscito, uma eleição direta pela manifestação do povo na praça pública. E chegamos lá e tivemos esses percalços, que seria consumir o programa aqui, mas eu estou disposto especificamente a responder, e com o governo do Sarney, que evidentemente não correspondeu, ficou muito aquém do que você poderia esperar, mas o que é importante é que a democracia está aí, buscando novos caminhos, e vamos encontrá-los. Doutor Ulisses. O Luiz Weiss, por favor, depois o Clóvis. Doutor Ulisses. Onde é que é? O Weiss e o Clóvis Rossi. O Weiss, como é? Você vai bem? Tudo bem. Vê se faz uma pergunta fácil, hein? Vou tentar. É provável que daqui a alguns meses, ou daqui a algum ano, o senhor seja conhecido como senhor parlamentarismo. Mas é provável também que até lá muita gente se surpreenda, não com o seu empenho em propagar a boa nova do governo parlamentar, mas se surpreenda pela sua adesão, pela sua convicção por essa ideia. Doutor Ulisses, desde quando o senhor é parlamentarista? Doutor Ulisses, desculpe interromper, só pegando uma carona aqui, um telespectador, o Sebastião Santos, de Guararema. Ele pergunta se o senhor não acha que vai entrar em choque com o partido que o senhor presidiu, já que o senhor passa a ser a favor do parlamentarismo e o Quércia é candidato a presidencialismo. Candidato como presidencialista. Sim. Eu diria o seguinte, talvez. Aí estão meus escritos, meus pronunciamentos, inclusive no país. Eu nunca me conformei com o presidencialismo caboclo, mestiço, esse presidencialismo caudilhesco do Brasil, com todos os poderes concentrados na figura do presidente da República. Né? Me lembro até que citava o verso conhecido de Junqueiro, né? O povo é rei como Jesus, para beber o fel e morrer na cruz. O Rui Barbosa quis importar o sistema, mas o transplante não deu certo, foi mal feito. Eu sempre considerei as graves falhas do sistema presidencialista.
Depois eu tive uma experiência parlamentarista, de um parlamentarismo também caboclo, híbrido, eclético, que foi para se... E com esse defeito fundamental... De ser um parlamentarismo de ocasião. De ocasião, casuístico, para resolver a grave crise que poderia terminar, até desbordar, até numa guerra civil, quando da renúncia de Jânio e a assunção do João Goulart. Né? Participei e vi as excelências, apesar daquela circunstância, um paradigma circunstancial, emergencial. E para não tomar muito tempo de vocês e do espectador, eu diria o seguinte: primeiro, as decisões eram no colegiado. Chegamos todos lá, não era isolado. O ministro da Educação queria salvar a educação do Brasil, o ministro da Saúde queria salvar a saúde do Brasil, e por aí veio. Eu era o ministro de um arquipélago. Esse nosso ministro que saiu, eu senti o que, talvez eu diga na frente, eu senti o que aconteceu com ele, comigo foi ministro do arquipélago, ministro da Indústria e Comércio, que tinha uma abrangência heterogênea, muito difícil, impossível de ser dominado por um homem só. Mas, enfim, chegava depois o ministro da Fazenda e disse: está tudo muito bonito, está muito sério, mas cadê o dinheiro? Não tem dinheiro. Então, você quer 100, vai ter 10. Mas era a decisão do colegiado. Ali não ficava aquela história do ministro da Agricultura achando que o da Fazenda é um algoz e o ministro do algoz achando que o outro é um perdulário ou um gastador que não pode fazer. Segundo lugar, toda vez que eu era convocado para ir à Câmara dos Deputados, a fim de responder a quesitos, a perguntas, eu não dormia a noite inteira. Chamava lá aquela gente toda para examinar as últimas decisões, os pontos que poderiam ser até indicados, e isso trazia, sem dúvida nenhuma, comparecia perante a opinião pública, quem perguntou e quem respondeu. É um foro extraordinário, um exame quase que se fazia, quase não, que se fazia toda semana. E isso fortaleceu muito em mim que essa seria a solução. Mas depois tivemos a noite da ditadura. Aí não adiantava falar em parlamentarismo, nem em monarquia constitucional, nem presidencialismo, nem nada. Nós queríamos recuperar a liberdade. Na Constituinte, eu quero dizer a vocês aqui o seguinte: eu acredito que poderia ter um certo poder para que não quase prevalecesse o parlamentarismo na Comissão de Sistematização. Eu poderia influir na indicação dos membros que fosse presidencialista e não o fiz. A alma da Constituição, a sua substituição, ela é parlamentarista. Chegou a uma certa altura que eu fui ao Sarney, ao presidente Sarney, e isso eu quero depor a favor do Sarney. Faço questão aqui. Eu fui ao Sarney e disse: olha, presidente, olha, Sarney, o meio de nós sairmos disso aí é aceitarmos um parlamentarismo de transição. Você fica um ano presidencial, com os poderes presidenciais, outro ano um presidencial dentro do modelo, do feitio, do desenho parlamentarista. E ele aceitou. Mas eu conversei com forças representativas. Se vocês forem me perguntar, eu, por leviandade, não, a afirmação é verdadeira, mas eu quero reconstruir o episódio com segurança. Não quero fazer como o Humberto de Campos, que escreveu sua memória, publica só daqui a 30 anos, que ia machucar muita gente. Tem gente que não vai ficar satisfeita. Mas o fato é que eu levei essa proposta, ela não foi aceita. Por razões que se dizia, aquela história: isso é híbrido, não é? Isso é uma figura mista, não se deve fazer, mas eu levei... Eram forças representativas verde-oliva? Perdão? Eram forças representativas verde-oliva? Não tinha nada de verde-oliva. O verde-oliva estava nos quartéis, não tinha nada. Era dentro, só para, se me permitisse, dentro do Congresso, sabendo que se aquelas forças se opuseram, queriam o ortodoxo, o puro, nós não íamos levar mais uma proposta para ela não ser vencedora, não ter êxito. Então, aqui eu termino essa minha intervenção dizendo o seguinte: não é nada assim de última hora, não é casuísmo. E se fosse, vamos dizer que fosse, vamos lá. Tá? A conversão é uma das coisas mais belas que existe na natureza. Se eu chegar, eu errei, meia culpa, canossa. Canossa existe na política também. Eu diria, não teria vergonha de dizer aqui ao público imenso de São Paulo, mas não foi. Eu já estava, principalmente pela experiência que participei, profundamente inclinado, as contingências não permitiram, para que nós desembarcássemos no porto, que eu acho de salvação, vai contribuir muito, do parlamentarismo. Se você permite, estamos falando de meia-culpa. Um pouquinho, nós estamos na fase da meia-culpa e eu queria ver se eu tenho uma pergunta depois também sobre isso. O senhor não acha que cometeu um erro trágico para o seu próprio destino político e para o país, ao se omitir na discussão, que foi na mesma época, dos 4 anos para o Sarney, e com isso permitir que o Congresso Constituinte acabasse aprovando 5 anos, jogasse a eleição para 1989, quando ela, em 1988, certamente o resultado teria sido outro, o país teria sofrido pelo menos um ano menos, que foi aquele ano final agônico do governo Sarney. O senhor faria também o meia-culpa nessa questão? Não faço, não.
Você que deve fazer a sua meia-culpa aqui perante a República de São Paulo, por ter... Você até escreveu um artigo nesse sentido, permita que eu diga, embora eu adote muito o provérbio chinês, né? A minha opinião, a sua opinião é a certa e a terceira. Talvez nós dois tenhamos errado, a certa e a terceira. Eu desejo dizer a você, em primeiro lugar, o presidente da Constituinte, eu era presidente do partido, mas da Constituinte, é lógico que é um mediador, é como um mediador que nós temos aqui. Não é? Eu não poderia ter a ostensividade, até na votação, não podia votar. Em segundo lugar, já disse que eu procurei propiciar a decisão parlamentarista, tanto que se eu não fosse assim, eu não levaria ao Sarney, ao presidente Sarney. Não é? Terceiro lugar, desejo dizer a vocês o seguinte, a certa altura isso eu me manifestei, aqui eu assumo a responsabilidade. O Sarney tinha 6, passou para 5, vai para 4. Eu digo, se vai para 4, estabelece a horizontalidade deste término para todos. Senão, ficaria uma medida, me parecia na ocasião, casuística. Casuística. Então, esse conceito eu tive, não há dúvida nenhuma. Cedo ao Ricardo Couto, que está querendo. Acho que na sequência, Ricardo, parar de uma pergunta, a história dos homens costuma ser contada por suas conquistas e vitórias. Mas a nossa história recente é feita de derrotas, frustrações, até chegar a essa esculhambação geral do Brasil 91. O senhor também se sente responsável por esse quadro dramático em que vivemos? Onde foi? Como foi? Em que momento o senhor acha que falhou? Pisou na bola? Bom, eu entendo o seguinte, nós lutamos pela recuperação democrática, conseguimos, houve aqueles incidentes, principalmente naquela noite, a doença do Tancredo, etc., já é uma história antiga, não sei se vamos repisar isso aqui, não é? Eu tive a responsabilidade, evidentemente, daquela interpretação constitucional que era polêmica, eu assumi a responsabilidade desta polêmica para a decisão que se conhece da assunção do Sarney. Não é? Eu entendo que o nosso entendimento com o Sarney foi até ao ponto das modificações ministeriais em pastas da maior importância em 86, daria houve um dissídio. Nós passamos, eu tive até pronunciamentos muito vigorosos, muito fortes, a palavra até em confronto, recebi críticas nesse sentido, com relação ao governo de então. De maneira que eu passei de um governo que tínhamos responsabilidade direta através dos ministros a um crítico, inclusive como candidato à presidência da República. Doutor Ulisses, de qualquer forma, o PMDB continuou participando desse governo até o fim. O partido que o senhor presidia, claro. Tinha ministros, tinha... Várias vezes o presidente Sarney recorria ao senhor e o senhor, em alguns momentos, não negou a ele um certo apoio, no sentido até de manter a chamada governabilidade. Pelo menos a população não entendeu de outra maneira. Sim, e claro. Isso se traduziu nos números da eleição. Vocês sabem que nestes dissídios, nessas divergências, há ruptura. É como o negócio do divórcio, né? Pode chegar, num dia chega a divorciar. Outras vezes a coisa vai caminhando, vai se azedando, vai ficando difícil. Né? Nós tomamos essa